Você já se perguntou como alguns dashboards conseguem prender a atenção e transmitir a informação de forma tão clara? Pois é, nesse vídeo aqui a gente vai revelar aí alguns segredos que fazem com que você consiga construir esses dashboards tão incríveis. E para você que está começando sua jornada no Power BI, eu estou deixando disponível aqui na descrição do vídeo um link para um mini curso de Power BI 100% gratuito que nós desenvolvemos aqui, focado em você que está começando do zero. Você vai ser capaz de pegar uma planilha de Excel ali toda bagunçada e construir um dashboard como esse aqui. Na realidade, é esse dashboard aqui que você vai conseguir construir nesse mini curso em uma hora e meia no máximo. Então, clica lá e acessa. Vamos lá para o conteúdo. O primeiro elemento que faz um dashboard ser de sucesso e não passar despercebido é a coerência no design, né? Ele precisa ser um design intuitivo e coerente, como esse dashboard aqui que eu estou colocando na tela, tá? O que esse dashboard aqui tem de diferente dos demais que a gente vê por aí? Ele é um dashboard muito coeso nos seus elementos. A gente tem uma paleta de cores que faz sentido, né? Não é um carnaval de cores, então você precisa evitar um material que tenha excesso de cores que não se conversam entre si, né? Eu vou te trazer alguns exemplos aqui de dashboards que não são bons, para você poder ter uma ideia ali do que você não deve fazer, né? Mas a saturação das cores e o excesso de cores, né? Fica aquele carnaval no dashboard não é muito legal, tá bom? Então esse já é o primeiro ponto que faz um dashboard ser de sucesso. Então, todo o alinhamento dos elementos, né? Se você perceber, todos os elementos aqui, ó, estão alinhados de uma forma que a gente é agradável aos olhos, né? É agradável da gente ver, tá? As cores estão se conversando, os gráficos não estão com excesso de informação. Então esse é o primeiro ponto. Um layout, um design limpo e agradável. Para você que não tem muita habilidade com design, assim como eu, somos analistas de dados, né? Ou queremos ser analistas de dados e não somos designers, né? Então eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade de construir layouts, né? Como esse aqui que eu estou te mostrando. Eu não crio isso daqui do zero, tá? E eu não recomendo que você faça isso aí também, a não ser que você tenha uma capacidade criativa muito grande. Então, eu vou te mostrar aqui como que eu faço para ter ideias e montar esses designs assim, sem sofrer tanto. Primeiro, para você encontrar uma boa paleta de cores que faça sentido, ou você vai utilizar as paletas de cores da sua empresa, né? De repente, sua empresa tem um material aí de marketing que pode disponibilizar para você, que aí normalmente já é uma paleta de cores que faz sentido, né? Você pode utilizar essa paleta de cores. Ou então, você pode ir lá no seu navegador, no seu Google, ó. Você pode ir lá no seu Google e digitar assim, ó, Adobe Color. Adobe Color. Ele vai abrir esse primeiro link aqui, ó, roda de cores, um gerador de paleta de cores. Esse site aqui, ele é um site de design, né, ali do Adobe e tal, e você consegue, aqui na opção explorar, ó, você consegue buscar ideias de paleta de cores, tá? Então aqui a gente tem um monte de paletas aqui, ó, que você pode utilizar dentro dos seus dashboards que combinam entre si, tá bom? Que faz algum sentido. Nesse caso aqui, talvez você não use todas as cores que tem aqui, mas você usa pelo menos as três, quatro cores aqui que vai fazer um pouco mais de sentido para o teu dash. Então você vai clicar aqui e aqui, ó, ele já te dá para você copiar o código. Ó, dá um zoom aqui para você ver. Ó. Você consegue copiar o código hexadecimal, né, dessas cores e levar para a tua ferramenta, seja para o Power BI ou se você estiver construindo um design numa ferramenta externa ao Power BI. Tem vídeo disso aqui no canal, tá? Você pode copiar aqui e utilizar essa paleta de cores, tá? Além da paleta de cores, você tem. Eu vou te dar aqui, né, algumas opções para você se inspirar, tá bom? Porque assim, não é só a cor, né? Eu preciso me inspirar num layout ali de um dashboard para você conseguir desenvolver o seu. Então, para isso, ó, você pode acessar um site muito bacana, que eu acho legal aqui, que é o Pinterest. Então, você coloca aqui, ó, Pinterest, acessa ele aqui, ó, Pinterest Brasil. Entrando nele aqui, ó, você consegue, vindo aqui, tem que fazer um login, tá? Prévio. Você consegue vindo aqui na barra de pesquisa e pedir dashboards. Dashboards. Dashboard. E aí ele vai trazer uma série de opções aqui para você, ó, de dashboards. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui que eu gostei, vou dar uma olhada nele aqui, ó. Posso pedir para ele acessar o site, né? Que ele vai abrir o site aqui do dashboard, ó.
Você pode pegar esses layouts aqui e se inspirar. Pode fazer um print dessa tela aqui, né? Faz um print dessa tela para você ter ali de referência. E aí você vai montando os dashboards com base nessas referências que você pegou. É esse o método que eu utilizo para poder construir o design visual dos meus dashboards, tá bom? Porque, como eu te falei, eu não tenho tanta habilidade com design assim. Então, fica aí a dica. Outro ponto, ainda dentro do layout, né, do design intuitivo, voltei aqui para o nosso dashboard do que a gente estava trabalhando aqui. Evita colocar muita informação em uma única tela, porque fica muito confuso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui que eu separei de um dashboard ruim. Esse cara aqui, por exemplo. Não é um dash feito em Power BI, tá bom? Mas repara que é muito difícil você conseguir entender o que ele está querendo passar aqui. Primeiro, as informações estão todas desalinhadas, né? A gente não tem um alinhamento claro entre as visualizações, como eu te falei. Você não tem espaçamento, está tudo muito junto, tudo muito colado, fica confuso de ver. Sem contar que algumas informações aqui estão um pouco sem contexto, né? Então, esse daqui é um exemplo de que você, para você não utilizar, tá certo? Isso aqui evita utilizar coisas nesse sentido, tá? Muita informação na tela, muito colorido, muito cheio de contraste sem sentido, certo? Então evita fazer isso daqui. Um outro exemplo do que não fazer, né? Você colocar visualizações, ó, com muitas informações, por exemplo, um gráfico de pizza 3D, por favor, nunca faça isso, porque é muito difícil do usuário entender aqui, ó, e quando ele fica nessa visualização 3D, tudo bem, o Power BI ele não te deixa fazer gráficos 3D, tá bom? Isso já é uma vantagem. Mas se você for construir alguma outra ferramenta, como o Excel, por exemplo, ele permite você montar gráficos 3D. Então, evita isso, tá bom? O Power BI acho que já não te deixa justamente por conta desses pontos. Veja bem, ó, você está vendo aqui essa informação de 10% e comparando com essa informação de 11%, se a gente não tivesse o rótulo do dado aqui, você concorda que essa de 11% parece muito maior, ou pelo menos um pouco maior do que 1%, né? A diferença desses dois aqui parece maior? Isso se dá por conta da perspectiva 3D, tá? Então, evita utilizar esse tipo de visualização aqui. E, claro, gráficos de pizza e gráficos de rosca não devem ser utilizados com mais de 3 ou 4 categorias no máximo, senão vira essa salada aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Não dá para entender nada. Segundo elemento que você tem que prestar bastante atenção é a escolha do gráfico correto para aquela análise que você está fazendo. Então, eu vou te explicar aqui, por exemplo, ó, que em análises temporais, análise em que você tem que fazer uma linha do tempo, né? Como é esse exemplo aqui, ó, faturamento ao longo do tempo. O ideal é que você utilize visualizações com o eixo vertical, com o eixo horizontal, dessa forma aqui. Um gráfico de linha, um gráfico de barras, tá certo? De colunas, aliás. Para informações de ranking, é o ideal que você utilize esse tipo de visualização aqui, ó, que é um gráfico de barras, horizontal, certo? Você não poderia apresentar este gráfico aqui em uma visualização assim? Você poderia, só que não ia fazer muito sentido, porque normalmente gráficos horizontais, nesse sentido aqui, né, desse como gráfico de linha, ele tem como objetivo fazer comparações de uma evolução, ou seja, é uma continuidade, tá? Essa linha aqui, ela tem uma continuidade clara, que é o tempo, tá certo? Então, evita fazer análises de ranking com gráficos horizontais. Como eu te falei também, gráficos de pizza ou gráficos de rosca servem para fazer análises percentuais. Normalmente, análises que vão mostrar qual percentual de uma categoria no todo, ou seja, no 100%. Então, nesse caso, evite utilizar esse tipo de visualização quando você tem mais de 4 categorias. 4 já está estourando, né? Falaria 3, tá bom, no máximo. No nosso exemplo aqui, ó, a gente tem um gráfico de rosca perfeitamente aplicado. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem o nosso faturamento, ou seja, a rosca completa representa 100% do que nós faturamos, que é esse valor aqui de 141 milhões, tá bom? Então, esse 100% está dividido, no caso aqui, por ramo de atividade, né? Olha o contexto aqui, onde 75% veio de postos de gasolina, né? E 24% vieram de autopeças, tá certo? Então, muito cuidado com essa visualização aqui, ela ajuda bastante. É muito utilizada, né? O pessoal gosta muito no gráfico de pizza e de ostra, então toma muito cuidado com ela. Ainda dentro da pauta de coerência do gráfico, né? A visualização dos dados corretos,
você tem que tomar muito cuidado com a escala dos dados que você está apresentando. Tá bom? Como assim a escala dos dados? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui ele tem uma escala no eixo Y, né, que é o eixo vertical, que é esse cara aqui, ó, que fala qual foi o nosso faturamento. Tá? Eixo Y, né? Esse aqui é o eixo X. Muito cuidado com essa escala aqui, porque dependendo de como você montar essa escala, você pode enviesar a pessoa que está lendo. Você pode entregar uma informação errada, tá? Então, sempre garanta que os seus gráficos, principalmente no Power BI, porque às vezes ele faz isso no automático e ele não faz isso muito bem. Garanta que os seus dados, a sua escala, comece sempre em zero, principalmente nesses dados aqui, tá bom? Esse tipo de visualização horizontal. Garanta que ele sempre comece no zero. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui, ó, muito famoso, tá? Mas muito perigoso, que é esse exemplo aqui, ó. Isso aqui foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos há muito tempo atrás, e eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não sei nem qual era o contexto aqui, tá? Mas a ideia é o seguinte: se você comparar esse gráfico, você vai ver que nessa barra ele tem 35%. Está um pouco ruim aqui, porque é uma imagem muito antiga, tá? Mas é os 35% comparando com 39,6%. Não é uma diferença tão grande, né? Se você for parar, são mais ou menos 4 pontos percentuais aqui. E olha a discrepância dessas barras aqui. Isso aqui é muito, parece que é muita coisa, né? Parece que, nossa, muito, muito grande a diferença. Isso porque acontece, né? Porque o eixo do gráfico, se você reparar aqui, ó, ele não está começando em zero, ele começa em 34. E isso daqui foi proposital, tá? Para poder enviesar a interpretação dos dados. Como que ficaria a visualização correta desse gráfico aqui, ó? Foi refeito, né? Foi refeito aqui essa análise e olha como fica diferente, né? Só por conta do eixo, viu, pessoal? Por conta do eixo, é muito importante isso. Então, ó, você já vê que a diferença não é muito grande. Existe a diferença, mas não é uma diferença tão grande. Então, toma muito cuidado com isso daqui para que você não, ao invés de você informar o seu usuário, você desinforme, tá bom? É muito importante. O terceiro ponto que faz um dashboard ser de sucesso é a interatividade dele. Como assim interatividade? Em ferramentas como o Power BI, você consegue fazer com que esse relatório ele fique todo interativo. Não é só uma tela estática. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, em Rio Grande do Sul, todo o relatório vai ser filtrado, não é? Aqui em Santa Catarina, vai ser todo o relatório filtrado. Sem contar que a gente tem os filtros aqui, os segmentadores de dados, né? Ó, que a gente consegue fazer aqui essa interação, tá? Para que esse dashboard aqui entregue mais valor para o usuário. Por quê? Porque ele consegue explorar os dados. Ele não está refém apenas da informação que está lá. Ele consegue explorar os dados. Então, isso aí é um outro elemento que faz esse dashboard aqui ser realmente de sucesso. Vou te dar um outro exemplo. Ó. Existem ferramentas dentro do Power BI, como as dicas de ferramentas, né, ou tooltip, que fazem com que você entregue mais detalhes sem poluir o gráfico. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse gráfico de linha, mostrando o faturamento ao longo do tempo. E se você parar o mouse aqui, ó, você vai detalhar como que foi, ó, dentro dos meses, o valor de faturamento atual versus o ano anterior e o crescimento dele. Então, eu não precisei criar uma visualização que fosse poluir, porque se eu fosse colocar tudo isso de informação dentro do mesmo gráfico, ia ficar muito poluído e ia dificultar a análise. Então, você consegue criar aqui artifícios, né, que vão detalhar os dados para o usuário por conta dessa interatividade. Um outro exemplo, ó, é dentro desse dashboard aqui que a gente tem. Esse dashboard aqui, inclusive, ele é um dashboard que a gente constrói dentro da trilha essencial da nossa formação Power BI completa. Se você quiser conhecer essa formação, eu vou deixar aqui o link para você conhecer um pouquinho, tá? Lá a gente tem uma trilha essencial, ou seja, a trilha que você vai começar ali do zero até o intermediário dentro do Power BI, e a trilha profissional, né, a trilha avançada, que é onde você vai ali do intermediário até o especialista. Então lá a gente vê tudo que tem de mais avançado com base em projetos reais, tá bom? Então clica lá e conhece. Isso aqui, ó, o dashboard que a gente constrói lá, e veja como ele está coerente, ó. As cores, né? Eu dou um destaque na cor dentro do indicador principal aqui, que é o faturamento nesse caso, né? A cor do faturamento está conversando com as outras análises. Estou falando de faturamento, é roxo que eu estou usando aqui, então eu vou usar roxo em todas as análises. Ó.
faturamento por categoria e etc. E sobre a interatividade que eu te falei, ó, você consegue parar o mouse aqui e ver também, ó, qual que era o faturamento, qual que é o faturamento, qual que era o faturamento do ano anterior e qual foi o percentual de crescimento. Se a gente clicar aqui nesse botão, ó, metas por vendedor, você vai ver também aqui que a gente tem uma análise de realizado versus meta. Se eu parar o mouse aqui, eu vejo dentro desse mês qual foi o percentual da meta que eu atingi. Isso tudo utilizando as ferramentas de tooltip aqui do Power BI. Outro ponto crucial para fazer com que o seu dashboard seja um dashboard de sucesso é você conseguir fazer com que ele conte uma história. Isso é chamado de storytelling. Existe um livro que se chama Storytelling com Dados. Vou colocar ele aqui na tela para você. Você pode buscar para você, se você quiser complementar os seus conhecimentos sobre esse tema, tá bom? Storytelling é a capacidade, como eu te falei, que você tem de contar os dados, uma história com os dados. E para isso, você precisa de um ponto de partida, né? E é um ponto muito importante que é o porquê que esse dashboard existe. Muitos dashboards caem, né, muitos produtos de dados, eles caem no desuso, muito porque ele foi criado somente para exibir os dados, né, e não para responder uma pergunta clara de negócio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em qualquer projeto, independente da ferramenta, qual a pergunta que eu tenho que responder? Qual o problema que eu tenho que resolver? Né? Então, porque a partir daí, a partir da premissa principal, da pergunta principal, você vai montar todo o seu dashboard para contar essa história para o usuário. E o quinto ponto, né, é o último ponto aqui, mas não menos importante, né, é a velocidade em que esse dashboard carrega, né, no caso, a performance dele. É muito comum você ver dashboards incríveis por aí, mas que quando eu venho aqui, por exemplo, e faço um filtro, vou filtrar aqui em fevereiro, essa interação ela demora para carregar. O usuário vem, clica, tal, faz uma análise, só que o dashboard demora muito, pensa demais para carregar, trava, e isso incomoda demais, tá? É um grande problema hoje nas empresas, principalmente empresas que não têm uma cultura tão forte de dados e as pessoas saem fazendo relatórios à torta direita por aí. Então, esse é um problema muito comum. Para evitar isso, você precisa prestar muita atenção nas etapas que vêm antes da construção do dashboard em si, como a etapa de ETL e a etapa de modelagem. Normalmente, lentidão no carregamento do relatório, né, na interatividade dele, aqui dentro do Power BI pelo menos, está ligado ao modelo de dados. É um assunto um pouco mais avançado para você que está começando, fica tranquilo, né? Você vai pegar isso aqui com o tempo e se você quiser conhecer a nossa formação, falo sobre modelagem de dados, ETL, do zero lá até você se tornar um especialista, como eu falei. Se você quiser, clica lá e assiste, tá? Clica lá e conhece a nossa formação. E aí, qual desses elementos você considera o mais importante, né, para deixar o seu dashboard ali bacana e ser um dashboard de sucesso? Comenta aí que eu quero saber. E se você gostou do conteúdo, vou pedir novamente, deixa seu like aqui, me ajuda bastante e ajuda a fazer com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Se inscreve aí no canal. Eu vou deixar você agora com outro vídeo, também de Power BI, que pode te ajudar na sua jornada de aprendizado aí. Vai lá assistir.